Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo de tênis. João Fonseca venceu o americano Brubski hoje e avançou para a terceira rodada de Wimbledon. O nosso fenômeno brasileiro vai estar na terceira rodada do torneio jogado na grama sagrada de Wimbledon. Vai encarar o chileno. E eu vou falar sobre o jogo de hoje, sobre os próximos jogos, sobre o que vem pela frente do João Fonseca em Wimbledon e o torneio que está assombrando os cabeças de chave, viu? Então bora lá. Antes de falar sobre isso, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e bora resenhar de tênis. Antes de começar a falar o vídeo, queria agradecer Além Tênis, o Estival, meu parceiro lá de Uberlândia, em Minas Gerais, que tem o canal Além Tênis, que é um canal muito brabo que fala de tênis e que eu sempre acompanho as lives dele durante os jogos dos brasileiros. E não é de agora, desde antes de eu produzir conteúdo eu já acompanhava o Alenzão no YouTube, no Instagram, e hoje ele me citou na live do jogo do João Fonseca. Então, agradecendo a galera que veio do Alenzão, obrigado. E bora lá falar sobre a vitória do João Fonseca hoje sobre o Brubski. O João venceu por 3 sets a 1, 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Em um jogo em que o João Fonseca faz um primeiro set nervoso, mas mantendo o altíssimo nível. O segundo set ele dá uma baixada, ele dá uma quedinha no ritmo. O Brubski sente o jogo, sente que pode dificultar a vida do João. O Brubski, que não é nenhum cara aleatório, apesar do ranking ser abaixo, tá voltando para o top 100 agora. É um cara que passou por um problema de doping, não que ele tenha sido pego no doping, mas ele faltou em 3 exames e isso configurou em um problema, em uma suspensão para ele. Então o Brubski tomou uma suspensão, tá voltando de lesão, já foi perto do 30 do ranking da ATP, não é nenhum bobo no tênis. O João perdeu o segundo set, e aí o terceiro e o quarto set o João mostrou a que veio. O terceiro set foi um atropelo. O João muito seguro, muito tranquilo, muito calmo. E o quarto set ele fechou com o 6-4, em um jogo em que no quarto set ele também vai buscar break contra tal. O João mais uma vez fez um jogo seguro, um jogo muito bom, um jogo muito cabeça para um moleque de só 18 anos. É assustador. O João está perto de fazer 19, mas é assustador. Apesar da idade, é assustador a maturidade que o João Fonseca joga. O João avança para essa terceira rodada de Wimbledon. É o primeiro brasileiro. Eu separei algumas estatísticas aqui para a gente ter a real noção do feito do João Fonseca avançando para a terceira rodada. E como o jogo do João foi bom hoje, eu estou com as estatísticas do jogo. Olha só, o João Fonseca teve 9 aces contra 6 do Brubis, que deu mais aces, teve menos dupla faltas, ganhou mais pontos no primeiro saque, ganhou mais pontos no segundo saque, perdão, ganhou mais pontos no primeiro e perdeu mais pontos no segundo. O João deu 51 winners no jogo de hoje. É mole? 51 winners. E outra coisa, apesar do resultado de ter sido um set, o segundo set do João tranquilo, tal, não foi um jogo tão arrastado assim, mas foi um jogo de mais de 3 horas e foi um jogo em que o João correu mais de 4.000 metros, cara, é muita coisa. Um jogo muito brigado, muito mental, muito físico, que o João teve tudo na ponta dos cascos para vencer. Essa estatística do João como um brasileiro, o feito do João de chegar nessa terceira rodada de Wimbledon. Estou aqui, olha só. Vou pegar os dados que eu levantei do João. O João está chegando no top 50 e ele aos poucos está encontrando o que é o ranking real dele, né? No começo do ano a gente falava bastante isso, que o João aos poucos ia encontrando qual que é o nível dele no circuito atualmente. E para mim é 40 abaixo, 30 abaixo, vou colocar. Eu sou empolgado com o João. Acho que ele termina o ano top 30. Acho que ele vai conseguir isso. E se não for top 20, mas acho que ele termina o ano top 30.
Tá indo a 46 no Live Ranking, já é um feito muito grande para um menino de só 19 anos, praticamente 19. O primeiro brasileiro a chegar numa terceira rodada de Wimbledon desde 2010, o Thomas Bellucci. O brasileiro, o jogador mais jovem a atingir essa fase desde o Bernard Tomic em 2011. Então já tem um tempinho também que o João, que ninguém da idade do João conseguia chegar numa terceira rodada. É, vai empilhando recordes, empilhando marcas históricas para um garoto tão jovem. Para você ter ideia, a vencer na primeira rodada de Wimbledon tinha sido o Alcaraz em 2020, se eu não estiver enganado. A avançar para a terceira rodada, ganhando a segunda rodada, Bernard Tomic em 2011. E aí, se ele vencer a terceira rodada, aí vai diminuindo o tempo. E o João vai conseguindo empilhar recordes. Muito, muito lindo que o João Fonseca está fazendo na grama de Wimbledon. Lembrando, é a primeira vez que ele joga o Wimbledon. Ano passado ele ficou no quali, caiu na primeira rodada do quali, e dessa vez vencendo já 2 partidas na chave principal. E aos poucos, de verdade, o João Fonseca vai se consolidando ali entre os 30 melhores tenistas do mundo. E lembrando que é só a primeira temporada, de início ao fim, com o João 100% focado em ser um atleta profissional de tênis, né? Lembrando que no ano passado, quando ele faz aquela campanha no Rio Open, ele ainda tinha dúvida se ele iria para a faculdade nos Estados Unidos, ia jogar o college, ou ele iria ser profissional. Depois do Rio Open é que ele define, de fato, que ele seria tenista profissional. Então, como começo, meio e fim, 100% focado na carreira de tenista, esse é o primeiro ano dele. E já é um primeiro ano com títulos de Challenger, títulos no plural, com o título de ATP de Buenos Aires, com vitórias em todos os grandes slams. O João venceu na Austrália, venceu na França, está venceu 2 jogos já em Wimbledon. Então, mais uma vez mostrando porque que ele é tido como o futuro top da ATP, é tido pelo mundo inteiro como um dos mais talentosos dos últimos anos, é tido pelo mundo inteiro como alguém que vai bater de frente com o Sinner ou Alcaraz em breve. E é brasileiro, tá? Valoriza, porque tem muito hate em cima do moleque. Eu já falei disso aqui no canal. E vamos falar do próximo jogo do João. O João encara o chileno, o Nicolás Jarry, chileno, que atualmente o Jarry ele é 143 do ranking da ATP, já foi 16. Tem um retrospecto recente na grama muito interessante. Ele furou o quali e ele ganhou hoje do Learning Team, que é um prospecto do tênis também, um Next Gen que muita gente fala muito dele, mas atropelou o Team hoje. E o Jerry venceu na primeira rodada o Holger Rune, o Team na segunda rodada e veio do quali. Venceu 3 jogos no quali. Tá sacando muito. Tá adaptadaço à grama. Tanto é que, ó, nos últimos torneios dele, ele caiu no quali do Terra Ortimon Open, o torneio que o João jogou em Halle. Acho que foi em Halle, isso aí. Anteriormente, e ele entrou como lucky loser no Libema Open. Vamos pegar só para ver qual que é o ATP de Rettersburg. Vixe, esse é difícil. Na Holanda, também jogado na grama. Perdeu no quali, mas acabou entrando de lucky loser. É um cara que em Birmingham, no Challenger de Birmingham, jogou, passou até as oitavas, perdeu para o Manarino. Então ele é um cara que está com uma gira de grama grande, jogou bastante jogos na grama, está adaptado ao piso e pode ser um problema para o João. É Grand Slam, meu chapa, não tem mais essa de pegar facilidade, de pegar molezinha, é ir para cima, porque do outro lado vai ter gente vendendo caro e vendendo muito caro essa classificação, vendendo muito caro todo ponto, todo jogo, e vai ser assim
que o João vai enfrentar o Jarre. Ainda não tem data definida, mas hoje é quarta, deve ser sexta ou sábado. Muito provavelmente na sexta esse jogo do João contra o chileno. Jogo que atrasou hoje por causa do João hoje contra o Brubis, que atrasou por causa da chuva. Estava marcado para começar às 7, começou lá perto depois das 9 horas, né? Começou o jogo 2 horas de atraso. E, e é normal, em Londres é normal chover. Então o tenista já tem que estar até acostumado e pronto para esses problemas. O João que normalmente começa um nível de concentração um pouco abaixo. É, normalmente, às vezes, ele é até quebrado nos primeiros games do jogo e depois se recupera até ele esquentar. E essa demora, eu confesso que foi passando o tempo, fui entrando no trabalho e falei, cara, não vai começar esse jogo nunca. E o João não vai entrar 100% por causa desse atraso, mas não. Parece que o atraso até ajudou ele a começar ligadão no jogo, mesmo um jogo bem nervoso, a quebra vai lá pro nono game, mas o João conseguiu se impor hoje contra um Brubski que é bem chatinho, quis provocar o João, quis tirar o João do jogo, provocou bastante, gritou na cara do João, fez brincadeirinha com a bola que estava indo fora, mas o João se manteve firme, manteve o mental forte. E como diz o Alenzão, né, a turma do mental, a galera do mental, que vem encher o saco do João, falando que ele não tem cabeça e tal. Aí eu faço uma pergunta, você com 18 para 19 anos, o que você estava fazendo? Ele já ganhou 2 jogos em Wimbledon. Tu vai cornetar por quê? E o Wimbledon, que hoje viu, mais ontem, né? Viu bastante tenistas da cabeça de chave sendo eliminados. Hoje o Fritz passou. Vou pegar aqui os cabeças de chave. Antes que a bateria do meu notebook acabe. Mas o Tim eliminado, Tifo eliminado pelo Norrie, né? Quebrou o Norrie. Rublev passou. Manarino passou. Olha o Nuno Borges, hein, avançando a terceira rodada. Portugal não tinha uma vitória em Grand Slam na história. O Nuno Borges já chegando na terceira rodada, eliminando o Harris, o britânico, jogando contra um local, hein? Que massa, que massa. E a gente vai esperar. Amanhã tem continuação de alguns jogos. O Davi Fokina joga amanhã ainda para terminar o jogo dele. Então alguns favoritos estão caindo no caminho. Quem caiu também foi a Bia. A Bia foi eliminada hoje na simples para Dalma Golf, a húngara. 7-5 e 6-1. Eu acompanhei boa parte desse primeiro set no meu horário de almoço. E um jogo bem parelho. A Bia ficou com uma quebra atrás, depois recuperou essa quebra. E aí chegou no tie break. Ela perde o tie break. Ela sempre atrás no tie break, mas ela perdeu ali no 6-6, se perdeu um pouco. O tie break foi 9-7. E depois do segundo set ela é atropelada, perde 6-1. E mais uma vez, né? A Bia com os altos e baixos dela. Não é uma crítica, tá? Porque ela vem muito bem. Teve um torneio antes que ela disputou antes de Wimbledon, que ela foi muito bem. Agora venceu a primeira rodada e cai numa segunda rodada em uma chave em que todas as favoritas já estão indo embora. Então era uma oportunidade grande para a Bia, assim como é para o João. O João tem muita gente falando que pode pegar umas quartas de finais aí. Esperar passo a passo. Vamos esperar primeiro ganhar do Jarre, jogo a jogo, ponto a ponto, para a gente ver até onde o João vai chegar nesse torneio de Wimbledon. E mais uma vez mostrando que ele vai ser um tenista ao corte, que ele não vai ter essa de prefiro jogar no saibro ou prefiro a rápida. Não, ele vai jogar em todas as quadras e o que ele vem fazendo no Wimbledon mostra que ele vai ser um moleque bom na grama também. O Alcaraz já tinha dado o papo que ele se adaptava muito fácil. A gente está vendo no Grand Slam de Londres. Fechou, gente? Acho que é isso. Vim aqui só para bater um papo, falar rapidinho sobre o João Fonseca, sobre tênis, sobre o Wimbledon. E, pô, tô honrado por ter sido lembrado pelo Alenzão. Prometo que vou me dedicar mais a estudar mais sobre tênis. Eu sou um apaixonado por tênis. Prometo que vou me dedicar, vou estudar mais, vou tentar acompanhar o mais do que eu já acompanho para sempre tentar atualizar vocês. Fechou? Um abraço, gente. Até a próxima.